Marcos capítulo 8, eu vou ler a partir do versículo 34. De fato, o cultinho deve ser muito bom. O corpo, pelo menos, continua muito bom ainda, como era a minha época. A animação das crianças. Marcos capítulo 8, a partir do versículo 34, até o versículo 1 do capítulo 9. Nos diz o evangelista: então, convocando a multidão juntamente de seus discípulos, disse-lhes, Jesus falando àquela multidão e aos discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos aqui se encontram alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós te amamos por tua graça, por tua misericórdia, quando estamos diante da tua palavra. Graça no sentido de nos iluminar, nos dar o favor imerecido de sermos iluminados pelo teu Espírito Santo, e entender a tua palavra, aquilo que a tua palavra tem para cada um de nós, sermos desafiados por ele. Tu nos dês a tua misericórdia, Senhor Deus, no sentido de não trazer sobre nós o teu jugo, o teu castigo, porque tantas vezes temos sido negligentes para com o chamado do teu Filho Jesus de segui-lo, de ser discípulo dele. Então nos ajuda agora a entender aquilo que tu tens para cada um de nós. Venha falar aos nossos corações, venha quebrantar-nos, tirar toda e qualquer soberba, toda e qualquer orgulho, mas nos dá a humildade de reconhecer que a tua palavra, Senhor Deus, é suprema sobre as nossas vidas. A tua palavra deve ser, de fato, a nossa regra de fé e prática. Nos ajuda diante disso, é o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. O que tem dificultado você de ser um discípulo de Jesus? O que tem dificultado você de ser um seguidor de Cristo? Qual o principal empecilho de você poder de fato declarar que é um discípulo, é alguém que segue realmente a Cristo? Você já parou para pensar nisso? Nós estamos com a proposta de conversar esse ano, meditarmos esse ano a respeito do chamado de ser discípulo, da obrigação que nós temos de ser discípulo. Mas nós precisamos ver aquilo que nos impede também de ser discípulos, de estar dispostos a seguir de fato a Cristo. Nós vimos já nos 2 primeiros domingos de fevereiro, ou no segundo e terceiro, se não me falha a memória, alguns aspectos que dizem respeito ao discipulado. Hoje eu queria convidar você a nós pararmos para olhar aquilo que de fato tem nos impedido mais, ou aquele que é o nosso maior empecilho, o nosso maior obstáculo, de nós sermos de fato seguidores de Cristo, de nós sermos de fato discípulos autênticos de Cristo. Vários fatores, talvez você poderia enumerar vários fatores que dificultam você de estar plenamente disposto a todo momento de seguir a Cristo. Alguns já colocaram sendo o fato do sofrimento que recai sobre nós a partir do momento que nós decidimos e declaramos e afirmamos seguir a Cristo, os sofrimentos que recaem sobre nós como consequência dessa nossa decisão. E de fato algo que é totalmente verdadeiro, algo que realmente acontece às nossas vidas quando nós tomamos tal decisão de seguir a Cristo. O próprio Jesus, em momento algum, ele vai deixar isso às escuras. Muito pelo contrário, ele sempre vai tornar as claras, ele sempre vai deixar isso muito exposto diante dos discípulos, diante daqueles que o seguiam, e por sua palavra, pela palavra de Deus, diante de mim e de você hoje, que a partir do momento que nós decidimos seguir a Cristo, nós estamos como que assinando uma carta onde declaramos que estamos cientes
Uma carta de ciência, nós estamos cientes. E a partir do momento que vamos seguir a Cristo, nós vamos também sofrer. No seu primeiro sermão, o famoso Sermão do Monte, que se encontra registrado em Mateus, capítulos 5 a 7, Jesus vai falar de imediato, em primeiro lugar, já sobre as bem-aventuranças, as famosas bem-aventuranças. E aquelas bem-aventuranças ali, elas se resumem, ou elas estão refletidas numa última bem-aventurança, né? Quando Jesus vai dizer, olha, bem-aventurados vocês são, quando perseguirem vocês, quando disserem toda mentira, toda calúnia contra vocês, quando perseguirem vocês por causa da minha justiça, vocês são bem-aventurados por causa disso. Jesus, em todo momento, ele vai deixar isso diante dos nossos olhos. Ao chamar os seus discípulos para o seguir, para andar, para trabalhar com ele, ao dar ordens àqueles discípulos, ele disse, olha, vocês vão entrar nas cidades, vocês vão ser perseguidos. Vão levar vocês para as praças, vocês vão ser açoitados, vocês podem ser presos, vocês vão sofrer intensa perseguição. Porque eu também vou seguir, eu também vou passar por essas perseguições. E aí é inevitável que vocês passem pelas mesmas perseguições. E aí, em tantos outros momentos, Jesus vai deixar isso muito claro. Jesus vai dizer que a partir do momento que nós estamos dispostos a segui-lo, nós devemos estar dispostos também a sofrer. Lá em Atos capítulo 14, no relato da morte de Paulo, quando Paulo é apedrejado, no versículo 22, fala lá, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Nós não vamos entrar no reino de Deus sem antes seguirmos a Cristo, sem antes tomarmos a decisão de seguir a Cristo, de sermos seus discípulos. E a partir do momento que nós tomamos essa decisão de seguir a Cristo, é preciso saber que importa que nós soframos, que nós sejamos provados, para que nós venhamos a entrar no reino dos céus ou no reino de Deus. Importa que nós soframos provações e tribulações e perseguições, as mais diversas, nas mais diversas áreas ou nas mais diversas intensidades. É certo que, pela graça de Deus, aqui em nosso país, pelo menos, nós não sofremos perseguições que pessoas passam na Nigéria, por exemplo, na Coreia, ou em tantos outros países. Mas sofremos sim alguns tipos de perseguições, algumas mais duras do que outras. Uns perseguições mais intensas do que outros. Mas é fato que nós passamos, que nós sofremos por isso. É fato que as pessoas estão aí dispostas e prontas a perseguir a igreja, ou a perseguir a toda qualquer pessoa que se levante dizendo, se chamando um discípulo de Cristo. Nós somos alvo de uma sociedade incrédula, de uma sociedade que não professa Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E nós vamos estar sempre como que na vitrine dessas pessoas, sendo perseguidos e estando prontos para sofrer por causa de Cristo. Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, o versículo 2. Capítulo 3, versículo 12, perdão. Paulo vai dizer a Timóteo: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo foi alguém que sentiu isso na pele. Paulo, talvez mais do que ninguém, só não mais do que Cristo, poderia dizer: olha, se você viver de forma piedosa, o mundo vai perseguir você. Nós acabamos de ler um texto que relata a morte, logo após a morte do apóstolo Paulo. Apedrejado, alguém que sofreu prisões, alguém que sofreu açoites, alguém que sofreu na pele o fato de desejar viver uma vida piedosa em Cristo Jesus. Que sofreu na pele o fato de ter decidido ser um discípulo de Cristo Jesus. Alguém que teve a autoridade de poder falar: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Por conta das mais diversas perseguições que o apóstolo Paulo sofreu. Isso porque ele estava disposto a ser discípulo de Cristo, porque ele estava disposto
a viver uma vida piedosa em Cristo Jesus. Então, consequentemente, ele iria sofrer, ele iria ser perseguido. Porque Cristo Jesus já tinha dito isso antes mesmo dele ser chamado, antes mesmo da sua conversão. Quando Paulo se converte, que Deus manda que um profeta Ananias vá até Paulo orar por Paulo. Aquele profeta diz: mas Senhor, é Paulo que está lá, é Saulo que está lá, aquele perseguidor da igreja. E ele diz: olha, vai lá e ora por ele. Porque me importa mostrar a ele o quanto importa, o quanto é bom sofrer pelo meu nome, o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. E isso de fato acontece na vida do apóstolo Paulo. Porém, há um outro lado. Nós não podemos somente olhar para o lado da perseguição, somente para o lado do sofrimento, porque senão isso seria por demais pessimista aos nossos olhos. Isso, sem sombra de dúvida, nos tiraria toda a vontade, todo o desejo de seguir a Cristo. Mas o apóstolo Paulo, mesmo sofrendo, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo provado, ele teve a unção, ele teve a iluminação, a inspiração por parte do Espírito Santo de Deus, de dizer uma grande verdade quando ele escreveu aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, quando ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Maior do que a certeza de Paulo de que ele iria ser perseguido e de que ele iria sofrer pelo nome de Cristo, por ser discípulo de Cristo. Maior do que isso era a certeza que ele tinha de que, por mais que ele sofresse agora e fosse provado agora, algo muito maior estava reservado para ele lá na frente. Algo muito mais sublime, algo muito mais recompensador estava reservado para ele lá na frente. E a grande e boa notícia para mim e para você hoje é que, da mesma forma que tinha isso reservado para o apóstolo Paulo lá na frente, ainda há hoje esse eterno peso de glória reservado para mim e para você lá na frente, se nós suportarmos as provações, sendo discípulos de Cristo. Eu achei que você fosse dar um amém ou um glória a Deus, algo desse tipo, mas guarde isso. Em casa, talvez você pode relembrar e dizer sem vergonha. Há um eterno peso de glória reservado para mim e para você, ainda que as provações sejam firmes e intensas. Amém. No próximo, talvez, vai ser mais natural. Vamos voltar para o texto. Eu queria ver nesse texto que nós lemos aqui, o que é que nos impede mais de seguir a Cristo, de sermos de fato discípulos do Senhor Jesus. Observe no versículo 4, Cristo Jesus ele faz um convite para nós. Diz no versículo 34, então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Observe como Jesus é claro, como Jesus é muito direto, é muito enfático ao fazer esse convite. E ele o faz para todas aquelas pessoas que estavam ali presentes. Todos estavam sendo chamados a ser discípulos de Cristo. Não só os seus discípulos, aqueles a quem já o seguiam, mas toda aquela multidão que estava ali presente. Cristo estava convocando a cada um e chamando a cada um a serem seus discípulos, a serem os seus seguidores a partir daqui. Observe que Jesus fala: se alguém quer. A partir do momento que ele diz isso, nós podemos entender o lado da nossa responsabilidade enquanto homens, enquanto mulheres, de decidirmos ser discípulos de Cristo. Ele não se dirigiu às pessoas especificamente. Ele não se dirigiu aos 12 apóstolos especificamente, mas ele se dirigiu a todos quantos estavam ali naquele momento. Ele se dirige a hoje a mim e a você, através da sua palavra também. Ele falou de uma forma muito abrangente a todas aquelas pessoas, como que a convidar qualquer tipo de pessoa que estivesse ali presente a seguir e se fazer de si um discípulo de Cristo. De forma que isso nos mostra o convite que nós temos, como também a responsabilidade que recai sobre nós de desejar ser discípulo. Nós temos um convite posto diante de nós feito por Cristo. Mas nós temos a responsabilidade de buscar ser discípulos de Cristo, de desejar ser discípulos de Cristo. Não é à toa que Cristo diz: se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir,
E a continuidade justamente diz isso. Vir não somente se alguém quer, mas vir após mim. Isso nos mostra uma atitude básica do discípulo, que é andar seguindo alguém ou andar seguindo o seu mestre. Todos os que o seguiam, todos os que seguiam a Jesus, andavam literalmente atrás ou após ele. Após ele. Então é a partir daí que nós podemos ver quais seriam os passos seguintes a se tomar para seguir então a Cristo. E os passos seguintes ele diz de forma também muito clara. O primeiro passo que Jesus diz que alguém deve tomar para segui-lo, para ser seu discípulo, é negar-se a si mesmo. A implicação de negar-se a si mesmo é abandonar a todo e qualquer resquício do velho homem não regenerado que haja dentro de nós. É nós abandonarmos a nossa velha natureza. É nós nos despirmos totalmente da nossa velha natureza. Ou seja, é abandonar tudo que se refere à nossa antiga natureza, à nossa natureza humana, à nossa natureza falha, pecaminosa. É nós abandonarmos a todo e qualquer tipo de confiança terrena em nós mesmos. É nós abandonarmos a todo tipo de atitude, a todo tipo de desejo, a todo tipo de pensamento, a todo tipo de palavras pecaminosas. Esse é o sentido do que Jesus está querendo dizer. Olhe, negue-se a si mesmo. Abandone tudo que diz respeito à sua antiga natureza. A expressão usada por Cristo aqui tem a ver com a morte de um estilo de vida. Jesus está dizendo, olha, você precisa acabar, você precisa matar esse seu estilo de vida, esse seu antigo estilo de vida. E é esse o antigo estilo de vida que nós temos, que precisa ser morto. É a nossa antiga natureza. Negar-se a si mesmo é a decisão de se desprender de todo e qualquer valor que nós conquistamos aqui na Terra. É nós nos desprendermos de tudo aquilo que a gente conquista enquanto a gente está aqui na Terra. E se desprender disso tendo o desejo, tendo a vontade de se apegar principalmente aos valores de Cristo. Se desapegar daquilo que é terreno e se apegar aos valores de Cristo. E se apegar aos valores dele. Um exemplo muito claro é o que fez o apóstolo Paulo lá em Filipenses, no capítulo 3. Você pode abrir a sua palavra na epístola, a sua Bíblia, na epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Filipenses capítulo 3, dos versículos de 7 a 11, observe o que o apóstolo Paulo vai dizer. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as quais considero como refúgio para ganhar a Cristo. Essa palavra refúgio aqui, a palavra no original que o apóstolo Paulo usa é como estrume. É uma palavra dura, uma palavra pesada que ele usa nesse momento. No versículo 9 ele diz, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Observe, o apóstolo Paulo considerou tudo aquilo que ele havia adquirido como perda. Tudo aquilo que ele tinha ganhado, tudo aquilo que aos seus olhos eram valores terrenos, ele considerou tudo isso como perda por amor de Cristo. Em um outro momento, ainda nessa epístola aos Filipenses, o apóstolo Paulo ele vai dizer qual a sua credencial. Ele vai dizer da tribo de onde ele tinha vindo, da linhagem de quem ele era. Ele vai dizer que era hebreu de hebreu, que era circuncidado ao 8º dia, de que ele era um doutor na lei. Mas ao final de tudo isso, ele diz mais uma vez, eu considerei tudo isso como perda por amor de Cristo. É esse o chamado que Cristo Jesus faz a mim e a você, quando ele diz, negue-se a si mesmo. Negue todo o seu estilo de vida anterior. E assuma agora um novo estilo de vida. Se desprenda de tudo aquilo que é terreno. Se desprenda de tudo aquilo que é valor da terra, que é passageiro. E se apegue aos meus valores, que são eternos. Mas não só negar-se a si mesmo, no segundo passo que o apóstolo Paulo diz, é negar-se a si mesmo, no segundo, tomar a sua cruz. Aqui Cristo faz uma analogia usando a figura da cruz.
A sua ideia era muito clara quando nós analisamos essa sua afirmação à luz de todos os seus ensinamentos na Bíblia. A ideia de Cristo é de que nós devemos morrer para os nossos desejos e estar dispostos a sofrer e padecer por Ele, a sofrer e padecer por Cristo. Essa disposição que Ele quer encontrar em mim e em você. Os condenados à morte daquela época, inclusive isso aconteceu com Cristo, eles eram obrigados a carregar a sua própria cruz até o lugar onde eles iriam ser crucificados. Porém, aqueles homens, eles faziam isso sendo coagidos e sendo obrigados a carregar aquela cruz. Ao passo que o discípulo de Cristo, o que Deus deseja, o que Jesus deseja do discípulo dele, é que carregue essa cruz com prazer, com liberalidade, com vontade, com alegria, e não sendo coagido e não sendo obrigado. Sabendo, sim, que haverá de sofrer por decidir seguir a Cristo. Isso não deve ser esquecido nunca. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, ainda lá em Filipenses, se você deixou marcado, abra mais uma vez. Filipenses, agora no capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 29. O apóstolo Paulo ele vai dizer: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele. Veja a que ponto chega o entendimento do apóstolo Paulo. Ele considera o sofrer por Cristo uma graça, uma dádiva de Deus, um favor imerecido de Deus. É para Paulo sofrer por Cristo. É algo que é tanto privilégio, é algo que traz tanta alegria ao apóstolo Paulo. É algo que ele enxerga como sendo tão sublime, como sendo tão precioso, que ele diz: é graça de Deus o sofrer por Cristo. Não só crer nele, mas o sofrer por ele. É um favor imerecido. Ou seja, Paulo se considera indigno até mesmo de sofrer por Cristo. É como se fosse algo tão especial que Paulo olha e diz: eu não sei se eu sou digno de sofrer por esse aí. É graça padecer por Cristo Jesus. É graça sofrer por Cristo quando nós estamos sendo perseguidos por causa da nossa decisão de ser discípulos dele. Isso é privilégio. Ao passo que eu e você, quando sofremos, quando somos perseguidos, devemos encarar de fato com alegria essa perseguição e esse sofrimento. Ainda que seja difícil encarar dessa forma. Mas há um terceiro passo. Jesus fala não só que nós devemos negar-nos a nós mesmos, não só tomar a nossa cruz, mas em outro lugar Jesus diz que nós devemos seguir a Ele. Os passos são: olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, então você vem e me segue. Aí então esse passa a ser o próximo passo, seguir a Cristo Jesus. Porém, nós não devemos entender esses passos como sendo algo que vai crescendo, algo que vai sendo progressivo à medida que o tempo vai passando. Embora ele tenha dado 3 passos separados. Mas a ideia de Jesus, a intenção dele, a ideia dele, quando ele forma, ele constrói essa frase. A ideia dele é que esses 3 passos, eles precisam ser tomados de forma simultânea. Esses 3 passos precisam ser tomados ao mesmo tempo. Nós precisamos negar-nos a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo a Cristo. Esse é o intuito do discipulado, essa é a intenção de Jesus. Não é fazer um passo durante um tempo para só depois então tomar uma outra atitude e assim por diante. Não, mas é fazer todos esses passos de forma simultânea. Juntas. Esse é o ideal para nós sermos um discípulo verdadeiro de Cristo. Esse é o ideal de alguém que quer seguir a Cristo Jesus. Meus queridos, o seguir a Cristo implica de fato em andar como Ele andou. Independentemente das consequências que esse andar como Ele andou traga sobre a minha e sobre a sua vida. É nós caminharmos sabendo que não há atalhos, mas só há um único caminho, que é aquele caminho que foi traçado por Cristo Jesus, que é o caminho de sofrer e saber que mais à frente será exaltado, que mais à frente será recompensado pelo sofrimento que passou por seguir.
Nós precisamos ter consciência dessa verdade. Nós precisamos ter consciência desse chamado de Jesus para mim e para você. O próprio Jesus, ele vai falar acerca disso no Sermão do Monte, como já foi falado. Lá no capítulo 5, versículo 11 de Mateus, depois você pode dar uma olhada. Jesus diz: olha, vocês vão sofrer por minha causa. Vocês vão sofrer por causa da minha justiça. Mas em compensação, vocês vão herdar o reino dos céus. Vocês vão ser abençoados por causa disso. Como nós podemos aplicar esse convite de Cristo, essas verdades desse convite de Cristo às nossas vidas? Meus irmãos, o convite foi feito a mim e a você. O que Cristo espera de nós é que nós nos despojemos do velho homem. É que nós larguemos todo o nosso orgulho, todo o nosso egoísmo e nós olhemos unicamente para Ele, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Se os nossos olhos estiverem postos prioritariamente nos nossos carros, nos nossos bens, na nossa conta bancária, nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos, nas nossas posições, nos nossos cargos, se os nossos olhos estiverem postos prioritariamente nestas coisas, é impossível seguir a Deus. Se os meus olhos estiverem colocados em primeiro lugar, naquilo que eu tenho, naquilo que eu consegui aqui na terra, naqueles prazeres que a terra, que a vida aqui me dá, se os meus olhos estiverem colocados prioritariamente nessas coisas, eu jamais vou conseguir ser um discípulo de Cristo. Você jamais vai conseguir ser um de Cristo. Jamais. Ele não para por aí, mas no versículo 35 agora Jesus vai mostrar um novo conceito, ou um conceito inverso daquele que nós esperamos, daquele que nós estamos acostumados. Versículo 35 ele diz: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Há cerca de 150 anos, mais ou menos, a expectativa de vida de um homem era pouco mais de 30 anos. A da mulher, a expectativa de vida da mulher era pouco mais de 20 anos. Isso 150 anos atrás. Isso aí por vários motivos. Por motivos de guerras, de fome, de falta de higiene e tantos outros. Porém, hoje, por vários fatores, o homem está conseguindo aumentar essa expectativa de vida, aumentar esse número, essa quantidade de anos, com várias intervenções, já bem verdade, intervenções da tecnologia e de tantas outras coisas. Hoje nós podemos ver já no Japão pessoas chegando a viver, completarem os seus 150 anos. Hoje se busca um melhor nível de vida para nós aumentarmos os nossos dias, aumentarmos os nossos anos de vida. Buscar uma melhor qualidade de vida para aumentar a duração da nossa vida. E isso não é pecado, isso não é errado. Porém, a passagem que nós vemos aqui no versículo 35, parece que Jesus tenta inverter e tenta desfazer essa ideia. Jesus mostra, como que mostrando essa tentativa, jogando ela por água abaixo, de melhorar a nossa qualidade de vida para aumentar o tempo de vida. É como que Jesus está dizendo: olha, isso não vale nada. Isso não é bem assim. Observe que ele fala: quem quiser ganhar a vida, perdê-la. E quem perdê-la por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará, ou esse a ganhará. A nossa perspectiva é: não importa quanto tempo se viva, mas o que importa mesmo é como se vive essa vida. Se a vivemos para nós mesmos, apenas para os nossos desejos, nós estaremos perdendo a nossa vida. Essa é a grande verdade, meus irmãos. E nós estaremos perdendo a nossa vida na perspectiva da eternidade. Mesmo que eu alcance tudo aquilo que eu quero, mesmo que eu alcance tudo aquilo que eu almejo, tudo aquilo que eu desejo, se eu só me preocupar com os meus interesses egoístas, se eu me preocupar somente com aquilo que eu desejo alcançar, do meu ponto de vista, eu vou estar ganhando a minha vida. Mas do ponto de vista de Cristo, eu vou estar perdendo a minha vida. Eu vou estar jogando fora. Nós precisamos acompanhar a perspectiva de Cristo
que vai muito além da nossa. Nós olhamos para o presente, nós olhamos para o hoje, o aqui, e buscamos ao máximo e gastamos o nosso tempo ao máximo e colocamos toda a nossa prioridade, tantas vezes, em alcançar tudo aquilo que a gente sonha, tudo aquilo que a gente deseja para desfrutar e para usufruir da nossa vida como nós bem entendemos. Nós olhamos somente para essas coisas, para o agora. Cristo não, Cristo está olhando para a eternidade. Cristo está olhando para o futuro. Cristo está olhando lá para frente e não para aqui. E nós devemos acompanhar essa perspectiva dele. Nós precisamos entender que a nossa vida não está aqui, mas a nossa vida está assim na eternidade. Ele não olha para a vida momentânea e passageira aqui na terra. Não. No Evangelho de João, capítulo 12, no versículo 25, o próprio Jesus ele vai dizer, olha, quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservará para a vida eterna. Ou seja, quem ama a sua vida aqui, e quem mata e morre, faz das tripas coração para conseguir tudo na vida aqui, tudo o que é passageiro, está perdendo a sua vida. Mas quem olha para a eternidade, para quem se preocupa com a eternidade, esse sim está ganhando a sua vida. Para quem se despoja de tudo aquilo que é passageiro, de tudo aquilo que é terreno, e se apega somente aos valores de Cristo, esse sim está ganhando a sua vida. Esse sim está alcançando aquilo que de fato deve alcançar. Como nós podemos aplicar isso às nossas vidas? Eu penso que nós estamos com o nosso conceito de qualidade de vida invertido. Nós estamos com o nosso conceito de qualidade de vida distorcido. Ou pelo menos, se nós tomarmos o conceito de Cristo como padrão, nós veremos isso. Que o nosso conceito está totalmente invertido. Aquilo que é uma qualidade de vida boa, nós vamos ver que nós estamos com esse conceito invertido, mudado, alterado. É hora de nós pararmos de ter essa visão limitada no hoje, pura e simplesmente no presente, no momento, naquilo que é passageiro. Nós precisamos parar de olhar para essas coisas, ou pelo menos parar de olhar para elas como sendo prioridade nas nossas vidas, como sendo as melhores e maiores coisas do mundo que nós devemos alcançar. Nós precisamos olhar para aquilo que é eterno, nós precisamos olhar para aquilo que dura para sempre, e para viver essa vida que é eterna e que é para sempre, nós precisamos hoje decidir seguir a Cristo, nós precisamos hoje decidir a morrer para essa vida terrena, para essa vida passageira, baseada em conceitos humanos, em conceitos de uma natureza falha e pecaminosa. É isso que eu e você devemos fazer. Colocar a nossa perspectiva de vida no lugar correto. Não aqui. Não naquilo que passa. Não naquilo que é passageiro. Mas colocar a nossa perspectiva de vida, prestem atenção, jovens. Colocar a nossa perspectiva de vida naquilo que é eterno, naquilo que não se acaba, naquilo que dura para sempre. Versículo 36 e 37, Cristo continua a falar, ele vai mostrar agora de um valor em relação à nossa alma, ele vai dizer que a nossa alma não tem valor, ela não pode ser paga. Os versículos 36 e 37, Cristo Jesus diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Que daria um homem em troca da sua alma? Jesus fala algo aqui que nos convida indiretamente a pensar em alguém que tenha ganhado todos os bens, que tenha desfrutado de todos os prazeres, que tenha alcançado todas as posições aqui na terra, e ao final de sua vida não tivesse a vida eterna. Ao falar isso, ele nos leva indiretamente a pensar em alguém desse tipo. E ele faz duas perguntas que ele mesmo não responde, porém as respostas são implícitas naquilo que ele quer dizer. Jesus diz, olha, o que é que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que é que adianta você ganhar o mundo inteiro e não ter a vida eterna? Que valor você pode pagar pela sua alma? Não tem valor a sua alma, não tem valor a sua vida eterna. Então você pode ganhar o mundo inteiro, você não vai conseguir comprar a vida eterna.
Uma prova muito simples disso é aquele jovem rico lá em Marcos, capítulo 10. Dono de muitas posses, dono de muitas propriedades, um homem riquíssimo, que deseja alcançar a vida eterna. Se dinheiro, se posses comprassem a vida eterna, Jesus diria: olha, pega todo o teu dinheiro, pega todos os teus bens, as tuas propriedades, junta tudo e vem aqui que você vai comprar a sua vida eterna. Mas o que é que Jesus diz? Olha, se desfaz de tudo, então vem, eles ensina que você vai ter a vida eterna. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo para aquele jovem era: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, então você vem e me serve. E aqui Jesus pergunta: o que é que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que é que adianta tanto dinheiro se você não pode comprar a sua alma, se você não pode comprar a sua vida eterna? É como se Jesus olhasse e dissesse: que lamentável alguém pensar que pode ganhar todo mundo, se esquecer de mim, ganhar todo mundo e achar que ao final vai ter a vida eterna. É como se Jesus dissesse: o que é que adianta ganhar tudo aqui na terra e perder aquilo que é mais importante, que dura para todo sempre, que é a sua alma, que é a sua vida eterna. Lembre-se que em algum momento Jesus ele vai fazer uma comparação que aqui nesse momento, aquela comparação que ele fez pode ser totalmente aplicável, uma comparação entre o terreno e o celestial, entre o que é passageiro e o que é eterno. Jesus vai dizer em algum momento que nós devemos colocar o nosso coração, ou devemos colocar os nossos tesouros no céu, e não aqui na terra. Porque então onde está o nosso tesouro, ali vai estar também o nosso coração. Mas ele diz: olha, coloca no céu. Porque estando lá no céu, o ladrão não pode alcançar, o ladrão não pode roubar, a traça não pode corroer. Mas se você coloca o seu tesouro aqui na terra, você vai perder tudo isso, porque o ladrão pode vir e roubar, porque a traça pode vir e pode correr. Ou seja, olhe para aquilo que é eterno, olhe para a sua alma, olhe para a sua vida eterna, porque isso dura para todo sempre. Isso o ladrão não pode roubar, isso a traça não pode corroer. E se forem muitos, vai ficar talvez para provocar muita confusão na sua família. No versículo 37, Cristo faz uma pergunta, como disse, a resposta ele não dá, mas a resposta é clara, a resposta está implícita. Ele mostra que a alma não tem preço, que nós não podemos pagar nada pela nossa alma. Que valor o homem pode pagar pela sua alma? Não há preço nisso. O preço de ganhar a sua alma, o preço de obter uma vida eterna, sabe qual é? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga a Cristo Jesus, obedecendo o seu chamado. Como nós podemos aplicar esse ponto às nossas vidas? Meus irmãos, eu temo muito dizer isso, mas muitas pessoas dentro da igreja, dentro das igrejas, estão perdendo a sua alma, estão perdendo a sua, não perdendo a vida eterna, mas estão deixando de fazer aquilo que Cristo quer que nós façamos para alcançar a vida eterna. Jovens, adultos, idosos, muitos irmãos, estamos perdendo a nossa alma, um tipo de vida que nós estamos levando aqui. Se nós não estamos, se eu não estou negando-me a mim mesmo, dia a dia, se eu não estou tomando a minha cruz e seguindo a Cristo, eu preciso rever os valores que eu entendo e que eu entendo como sendo valores de uma conversão genuína. Eu preciso rever os meus conceitos e parar para pensar se de fato eu tive um encontro verdadeiro com Cristo. E eu convido você a fazer o mesmo. No versículo 38, Jesus agora vai nos mostrar uma atitude e uma consequência que é muito natural nas nossas vidas como discípulos de Cristo ou não. No versículo 38 ele diz: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos.
O envergonhar-se que Jesus trata, que Jesus se refere aqui, é um envergonhar-se no sentido de alguém que é tão orgulhoso a ponto de não querer, de não desejar, de não ter vontade de ter parte com Cristo. Alguém que é tão orgulhoso, tão duro, um coração tão duro que só deseja os seus conceitos, os seus valores, as suas vontades, aquilo que lhe bem faz. E não quer ter parte com Cristo, não quer ter parte com os conceitos e com os valores de Cristo. É isso que ele está tratando aqui por envergonhar, esse sentido que aquela palavra que ele usa aqui tem. Cristo sabia que não só os escribas e fariseus, a quem ele tanto batia de frente naquela época, mas muitos dos seus seguidores iriam o envergonhar, não desejando tomar parte dos seus valores, dos seus conceitos de vida. Cristo sabia que não eram só os fariseus e os escribas que estavam rejeitando e envergonhando e negando a ele mesmo Cristo. Mas Cristo sabia que muitos que eram seguidores iriam envergonhar, iriam negar a Cristo, iriam negar a ele. Quando ele cura, melhor dizendo, o criado do centurião, ele fala algo que diz respeito a isso. Depois de curar aquele criado do centurião, ele olha para aquele centurião e fala para aquelas pessoas que estavam ali reunidas, ele diz: olha, nem Israel se viu fé como esse homem. E logo após isso ele diz: e ainda digo mais, eu vos digo que naquele dia, no banquete com Abraão, com Isaac e com Jacó, ou seja, no dia que nós estivermos no céu, na glória com Cristo, com Deus, ele diz: olha, muitos de fora estarão dentro daquele banquete, e muitos de dentro estarão fora. O que ele estava querendo dizer é: olha, muita gente que está por aí fora, sendo tratada como um descrente, como um incrédulo, sendo tratada como um pecador miserável que não tem Cristo no seu coração, no final das contas vai estar lá dentro, vai estar no céu. E muitos daqueles que estavam dentro das igrejas, sendo tido como um belo crente, um crente piedoso, no dia do banquete, não vai entrar no céu, ele vai estar lá fora. Era isso que Jesus estava dizendo. E aqui ele fala: olha, aqueles que se envergonharem diante dos homens, de mim, aqueles que me negarem, aqueles que não desejarem tomar parte de mim, tomar parte dos meus valores para me seguir, aqueles que não desejarem essas coisas, serão negados por mim, e eu me envergonharei deles um dia diante do meu Pai. Meus irmãos, nós precisamos lembrar que Deus resiste aos soberbos, porém, do outro lado, Ele dá graça aos humildes. Se nós estamos sendo soberbos e orgulhosos ao ponto de negar e de envergonhar Cristo, de não tomar parte dos seus valores e de não segui-lo, se nós estamos sendo assim, nós estamos sendo rejeitados por Deus. Ele não está se relacionando comigo e com você. Veja que coisa maravilhosa o apóstolo Paulo vai falar a Timóteo, lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1. Segunda Timóteo, capítulo 1. Abra sua Bíblia e acompanhe a sua leitura. 2 Timóteo, capítulo 1. Olha o alerta que Paulo faz a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 8 e 9. Observe o que ele diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Observe agora o que ele diz no versículo 12: e por isso, eu sofrendo estas coisas, todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele não para por aí, mas se você passar na página do capítulo 2, versículo 12,
Paulo vai dizer: se perseverarmos, também com ele reinaremos. Porém, se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. É muito lógico, é muito claro aquilo que Cristo está nos dizendo. Se você me segue, se você toma os meus valores para vivê-los, me seguindo, eu vou te reconhecer como sendo meu amigo, como sendo meu seguidor, como sendo meu Senhor. Porém, se você me nega, se você me envergonha diante dos homens, eu vou te negar, eu vou me envergonhar de você diante do meu Pai que está no céu. A consequência de negar e envergonhar Cristo é de um dia ouvir Ele dizendo: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Ouvir isso de Cristo é um caminho sem volta. Alguém que ouve isso dele já não tem mais outra chance de voltar atrás e de seguir. É por isso que o momento é hoje. É por isso que o momento é esse. Uma vez que eu e você não sabemos se vamos chegar nas nossas casas, dormirmos e amanhã acordar, ou se Cristo vai voltar antes disso. É por isso que a decisão de seguir a Cristo é hoje. Como nós podemos aplicar a essa verdade, dessa atitude, dessa consequência às nossas vidas? Meus queridos, queira Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, que eu e você não venhamos a cair nesse erro com consequências tão terríveis. Queira Deus que nós estejamos sendo humildes e desejando ardentemente viver a vida que Cristo viveu na terra. Queira Deus que eu e você estejamos dia após dia negando nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo a Cristo. Jesus encerra essa passagem com o versículo 1 no capítulo 9, quando ele diz: em verdade eu vos afirmo que os que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam que chegado com poder o Rei de Deus. Aqui Jesus se refere àquelas pessoas que estavam ouvindo naquele momento, de forma específica agora a ele, afirmando que alguns deles não passariam pela morte ou não morreriam sem que visse a chegada do reino com poder. Há algumas discussões, algumas divergências a respeito do que seria essa chegada do reino com poder. Alguns vão dizer que Jesus estava tratando aqui da sua ressurreição, logicamente ele não havia morrido. Outros dizem que aquilo ali se tratava da queda de Jerusalém ainda. Ora, não se sabe ao certo o que ele estava querendo dizer com aquilo. Mas é só um alerta que ele fala: olha, muitos de vocês aqui não vão passar pela morte sem que vejam antes a chegada desse reino. Era uma promessa que ele estava fazendo a alguns daqueles que estavam ouvindo naquele momento. Diante de tudo isso que nós vimos, diante de tudo isso que tentamos expor nessa passagem, eu queria que eu e você olhássemos para as nossas vidas e perguntássemos a nós mesmos se de fato há disposição no meu e no seu coração de sermos discípulos de Cristo. Se há de fato disposição nos nossos corações de nos negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Cristo. Pergunte ao seu coração se há disposição em você de se desfazer de todo e qualquer valor que seja terreno, que seja daqui da terra. Se desfazer disso e se apegar somente aos valores eternos, aos valores de Cristo. Pergunte ao seu coração se você está disposto a deixar de ser beneficiado por aquilo que você pode alcançar aqui na terra, e que você está disposto realmente de vir a ser perseguido e a sofrer por escolher se apegar aos valores eternos, aos valores de Cristo, enquanto discípulo dele. Diante de tudo isso, eu penso que o maior impedimento de nós sermos discípulos de Cristo, ou de nós desejarmos seguir, o maior impedimento
seja nós mesmos. Que esteja dentro de nós mesmos o nosso orgulho, a nossa soberba, o nosso desejo de alcançar aquilo que está aqui na terra aos nossos olhos, chamando a atenção dos nossos olhos. Eu penso que os nossos desejos pelo pecado sejam aquilo que mais nos impede de seguir a Cristo. Porque para seguir a Cristo eu preciso colocar o meu prazer nele e não no pecado. Para seguir a Cristo eu preciso colocar o meu prazer nele e não na mentira. Para seguir a Cristo eu preciso colocar o meu prazer nele e não no sexo com a minha namorada antes do casamento. Para seguir a Cristo eu preciso colocar os meus valores nele e não no adultério contra minha esposa ou contra minha mãe. Para seguir a Cristo eu preciso colocar os meus valores nele e não valores nos melhores e maiores empregos que eu possa conquistar estando aqui na terra, nas maiores fortunas que eu possa alcançar estando aqui na terra, porque todas essas coisas vão passar, mas Cristo é eterno, Ele não passa. E o peso de glória que recai sobre as nossas vidas pelo fato de desejar seguir Cristo, pelo fato de desejar tomar nossa cruz, negarmos a nós mesmos. Esse peso de glória é eterno sobre as nossas vidas. Alguém certa vez disse: levar a cruz é uma das escolhas conscientes e diárias que o crente faz. Dentre aquelas que agradarão a Cristo, entristecerão o eu e terão como alvo a mortificação própria. Levar a cruz é uma das escolhas conscientes e diárias que o crente faz, dentre aquelas que agradarão a Cristo, entristecerão o eu e terão como alvo a mortificação própria. Aqui está o grande empecilho que me faz muitas vezes não seguir a Cristo. É essa mortificação própria. É esse entristecer e padecer meu coração, em detrimento de alegrar a Cristo. Queria convidar você a pensar isso e a refletir sobre isso e a se colocar diante de Deus com muita sinceridade. Jovem, adulto, isso não tem idade. Não acho que é uma mensagem, que é um chamado para jovens, para adolescentes. Por favor, não ache isso. Isso é um chamado independentemente de idade. O que é que você tem feito diante do desafio de seguir a Cristo? O que é que você tem feito diante do desafio de deixar de ter prazer no pecado, de ter prazer em seguir a Cristo? O que é que você tem feito diante do desafio? O que é que eu tenho feito diante do desafio de negar a mim mesmo, de tomar a minha cruz, acabar com o estilo de vida que eu construí e de seguir, sendo o meu alvo? Meu desejo, a minha oração é que eu e você desejemos ser transformados nesse sentido, ser quebrados, moldados por Deus e refeitos, tendo o desejo então de seguir a Cristo. Queria convidar você a baixar a sua cabeça.